Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um material aqui dentro do Notion, mais um material meu, né? Hoje a gente vai falar sobre como você consegue criar thumbnails para o YouTube com inteligência artificial, com o Nano Banana Pro. Eu estou tendo resultados absurdamente bons, como esses daqui, vocês podem ver. Isso aqui foi 100% criado com inteligência artificial, todos esses três aqui, e eu poderia mudar, poderia melhorar muito mais e assim por diante. Então eu quero que essa aula seja curta, que ela tenha muito conteúdo, muita coisa prática para você conseguir de fato aplicar, beleza? Então o primeiro requisito para a gente conseguir fazer isso aqui é você ter o Nano Banana Pro. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que acessar o gemini.google/app, vai cair aqui e você vai precisar ativar essa opção aqui, criar imagens e depois raciocínio com o Pro. Caso você queira continuar criando sem ter a limitação, você pode assinar o plano de R$ 100 do Google, que é basicamente um ChatGPT Plus do Google, mas eles dão uns nomes tão estranhos que é difícil entender qual é a diferença do Plus para o Pro e assim por diante, mas tem uma limitação muito maior de 100 imagens por dia, então provavelmente você nunca vai chegar dentro dessa limitação se você pagar essa grana e vai valer muito a pena para você, se você de fato quiser começar a criar conteúdo com inteligência artificial, thumbnails e assim por diante, porque quanto mais você fizer, mais você vai masterizar. Então o Nano Banana Pro, ele se classifica desta maneira aqui, você precisa ativar a opção de criar imagens e o raciocínio com o 3 Pro. Caso você deixe desta forma aqui, você vai estar ativando apenas o Nano Banana normal, o modelo que é considerado um modelo antigo. O Nano Banana normal, ele é o Gemini 2.5 Flash Image, ou seja, ele está utilizando o modelo 2.5 Flash. E aqui a gente está utilizando o Gemini 3 Pro mais o modelo de imagem para gerar as imagens, por isso que fica tão bom assim. Então esse é o requisito primário para você conseguir. Outro requisito é você utilizar esta ferramenta aqui chamada Thumbnail Grabber Reader, onde você pega um link do YouTube e consegue baixar aqui a thumbnail para você subir como fonte de alimentação ali da sua thumbnail, beleza? Você pode utilizar outros sites e tal que baixem thumbnails, ou você simplesmente pode ir no YouTube e tirar um print e subir dentro da ferramenta, beleza? Eu gosto de utilizar isso aqui porque ele baixa com maior qualidade. Então, a gente precisa passar por 3 passos aqui. O primeiro passo é entender se você já tem um estilo. Caso você já tenha um canal, você já esteja estabelecido, você já tenha imagens que falem sobre o seu brand, vai ficar extremamente mais fácil para fazer esse tutorial aqui. Caso você não tenha, esteja querendo começar a criar e tal, testar para de fato fazer o seu branding ali, entender do que você gosta, beleza, essa aula também vai servir para você. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo passo é começar. Como é que a gente começa? Se você tiver o seu branding já pré-definido, você vai começar a subir aqui dentro do Gemini, você vai desabilitar essa opção aqui e vai começar a subir as imagens que você já utilizou de thumbs do YouTube aqui dentro. Então, o passo a passo é basicamente esse aqui. Eu vou pegar aqui uma thumb do YouTube, qualquer uma mesmo, por exemplo, essa aqui do Arthur Petri. Eu vou vir aqui em compartilhar. Peguei aqui o link no compartilhado, beleza? Agora pego o Get Thumb aqui, baixo a thumb e aqui eu venho aqui no Gemini, beleza? Rastei aqui e pronto. Agora eu preciso extrair o estilo. Então, eu vou pegar este prompt aqui. Caso você esteja vendo este vídeo dentro do Notion, vai estar aqui embaixo o prompt, ou você pode acessar essa apresentação inteira que também vai estar lá. O que esse prompt vai fazer? Ele vai pegar o JSON dessa imagem, ele vai basicamente pegar o estilo dessa imagem, tudo que está dentro da imagem e colocar em um JSON. Um JSON basicamente é um objeto em JavaScript. Facilita para a inteligência artificial desta maneira, porque cada coisa fica no seu quadrado. É muito mais fácil do que eu simplesmente falar: cara, eu quero que você troque o fundo. Se eu falar isso para IA, ela vai começar a procurar
por muitas vezes o que é o fundo da imagem e tal, se o fundo está depois do primeiro avatar, se o fundo tá antes e assim por diante. Então, o primeiro ponto aqui é a gente começar extraindo o estilo da imagem. Depois que a gente extrai o estilo da imagem, a gente consegue manipular a imagem de muitas maneiras, beleza? Então, aqui ele está começando a construir o JSON, ele vai visualizar a imagem, entender do que se trata e tal, e assim por diante. Então, aqui ele já gerou o JSON para mim, ó. Você pode ver que tem aqui o texto, ó, nojento e tal, large bold, white with have black outlines e assim por diante. Se eu perguntar quais são os avatares, ele também vai falar. E a partir daqui eu posso gerar eu posso gerar variações com essa thumb já. Então eu posso falar, olha, eu quero que você remova os dois avatares da imagem e crie a imagem novamente. Pronto. Com linguagem natural mesmo, porque agora ele tem a estrutura do JSON e ele sabe o que fazer para remover a parte que tem ali os dois avatares, que seriam o Petri e o Primo Rico, como vocês podem ver aqui. Então, para dar como sucedido isso que a gente quer, os dois aqui tem que sair da imagem, mas ainda tem que continuar o texto. Vamos ver, dá uma olhada e obviamente ele conseguiu aqui, como vocês podem ver, ele removeu tanto o Petri quanto o Primo Rico, mas deixou o texto, deixou ali o plano de fundo e assim por diante, ou seja, a consistência desse modelo é impressionante. Obviamente ele também removeu aqui a poltrona do Primo Rico para ficar fácil ali. Então, esse é o grande ponto. Quando você coloca esse prompt, a partir desse momento, o chat history vai ficar muito mais fácil para você controlar, porque agora você consegue manipular a imagem de algumas formas específicas. Então agora, quais são os próximos passos aqui? Agora que a gente entende como manipular, você tem que começar a testar muito algumas ideias. Então, o que é que você vai precisar fazer? Caso você tenha um estilo, é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Você vai chegar no novo chat, vai subir as suas imagens, vai colocar o prompt e vai pedir para ele extrair o estilo. Ou seja, você vai falar: olha, eu quero que você remova todos os avatares, todos os elementos de texto e deixe apenas o estilo da imagem. A partir daí você consegue manipular com mais facilidade. Caso você não tenha um branding, um estilo definido, você vai começar a entrar no YouTube aqui e procurar e entender quais são os estilos que você gosta e assim por diante. Então, é meio que um roubando como artista aqui, porque obviamente que você não vai utilizar a mesma thumb que a pessoa, você vai fazer alterações e assim por diante, e aí vai chegar num ponto que vai virar um estilo seu. Então, vamos supor que eu gostei da thumb, por exemplo, deste cara aqui, sabe? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa thumb aqui, por exemplo. Essa thumb aqui do Leandro Ferrari, eu achei ela bem bonita, então daria para manipular ela. Eu vou baixar ela aqui, compartilhar. Então, eu só preciso baixar essa imagem. Venho aqui, vou criar um novo chat, beleza? E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aquela hora. E aqui, eu obviamente preciso do prompt, então eu vou voltar aqui, ó, para copiar esse prompt. E boa, é isso. E agora vem a parte legal, onde eu de fato vou fazer uma thumb nova e vocês vão ver o quanto vai ficar bom essa parte, beleza? Então ele está criando o JSON aqui. Enquanto ele faz isso, eu já vou pegar a imagem de fundo que vai ficar. Vou acessar o Google aqui. Eu vou pedir um AI Agent N8N, por exemplo, só para pegar a imagem mesmo. Então eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar essa imagem aqui mesmo, de exemplo, aqui, copiar ela. Já vou subir aqui, já vou subir também a minha imagem. Beleza, pronto, agora eu tenho os elementos, eu também tenho o JSON. Agora, olhando para essa imagem aqui, eu vou criar de forma estruturada o que eu quero, beleza? É de forma estruturada. Então, eu vou falar aqui, ó. Olhando para o estilo, quero que você faça as seguintes alterações na imagem. Primeiro, no quadro onde existem três avatares, troque pela imagem
que está em anexo branco, N8N. 2. Os textos são os seguintes. Podem ficar com a mesma fonte. O React troca para agent e o falência satisfatória troca para comece a aprender por aqui. O avatar principal na direita deve ser trocado pelo que está em anexo, fazendo basicamente a mesma expressão e apontando para o lado. O fundo se mantém o mesmo, beleza? Então coloquei aqui em steps para ele, mandei as referências das imagens e agora eu vou ativar aqui, ó, vou criar imagens, que agora eu tenho o Nano Banana Pro ativado aqui. E agora eu vou conseguir criar, obviamente, a minha thumb. Então, estou fazendo de modo prático aqui o que eu faria para manipular uma thumb. Então, o que eu faria para partir de um ponto, sem necessariamente ser uma ideia, porque tem como fazer isso aqui com uma ideia em específico. É só você, por exemplo, desenhar uma thumb, ter os elementos e fazer exatamente o que eu fiz aqui, que geraria também, e ele conseguiu gerar aqui a thumb, como vocês podem ver. Pode falar que é bizarro, né? O elemento que isso traz. Tem um pequeno ajuste aqui que eu não coloquei, não sei se vocês perceberam, mas tem um pequeno ajuste que eu não coloquei aqui, que eu vou fazer nessa parte mesmo, que é mantenha o formato 16:9. É extremamente importante que você faça isso, porque por algum motivo, quando você pede para fazer essa troca de referência, ele não segue por padrão o modelo 16:9, porque você está pedindo tanta coisa encaixotado que ele gera no formato que tem menos qualidade, não necessariamente menos qualidade, mas que tem menos pixels, né? Então eu vou atualizar aqui o meu prompt, eu vou pedir para ele manter o formato 16:9 e aqui ele vai basicamente gerar a mesma coisa de novo, provavelmente, mas com o formato certo agora, né? Então, a partir do momento que eu tenho a minha thumbnail gerada, né? Eu posso manipular ela da forma que eu quiser, inclusive fazer o mesmo processo novamente para gerar variáveis. Então, a partir do momento que ele gerar aqui a minha thumbnail, eu posso vir aqui dentro desta thumbnail aqui, baixar ela, começar um novo chat, ó, assim, nesse formato aqui, pegar o prompt novamente e extrair esse estilo aqui para que eu possa refazer em novas thumbs e assim por diante. Nesse caso eu vou voltar aqui porque eu quero fazer alguns formatos, né, específicos aqui. Eu quero fazer algumas alterações. Ficou legal, aprovado. Agora quero que me ajude a fazer uma mesma thumb com uma variação que é o rosto do avatar, puto de raiva, vermelho, olhando para a tela com extrema raiva para chamar atenção. Como o modelo é muito bom, ele vai entender que eu estou falando do avatar em específico, porque ele já tem o JSON da imagem, certo? Ele vai gerar para mim, obviamente, mantendo a estrutura da minha face e assim por diante. Mas essa thumb aqui já seria muito boa de utilizar no YouTube, sabe? Já teria como você pegar bastante view, eu imagino, porque de fato chama atenção. Eu partir de uma thumb que já deu certo é muito mais fácil do que você simplesmente partir de uma ideia, né? Mas como eu falei, dá para fazer isso com outros formatos também. E aqui ele gerou minha cara vermelha, ou extremamente com raiva. Caso eu queira, eu posso tirar essa vermelhidão e só deixar a expressão também, eu apontando e assim por diante. Então, é assim. Então, no lugar de você simplesmente olhar as thumbs que chamam a atenção e tentar fazer uma engenharia reversa, agora você consegue fazer a mesma coisa com a inteligência artificial. Caso você queira partir de uma ideia, você pode simplesmente chegar aqui no Google, fazer a sua ideia dentro de um caderno, fazer a sua ideia por anotação mesmo, colocar aqui,
colocar o seu estilo de imagem e pedir para ele gerar em 16:9, beleza? Antes de você fazer isso, você pode fazer 3 steps específicos. Você sobe a sua, a sua referência aqui, ó, sobe o seu design, né? A sua ideia, no caso, sua ideia. Depois, o design que teria. Depois você pede o JSON, certo? Com o formato 16:9, no caso. E depois pegar o JSON e abrir uma nova aba e ativar aqui o modo Nano Banana Pro, beleza? Eu quero que você consiga fazer suas postagens utilizando o Nano Banana Pro. Eu também estou utilizando para fazer. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer continuar criando conteúdo com inteligência artificial, gostou dessas inovações, quer colocar na sua operação, tem um botão aqui embaixo onde você pode me chamar, colocar para a gente conversar, uma consultoria gratuita mesmo, e lá eu te explico um pouco mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do material, consiga aplicar, beleza? Valeu!